Me animo pensando em quintas de manhã. E não é porque eu vou encontrar o Cris, não, mas porque eu vou encontrar mais um mestre em indústria criativa. E hoje, então, um mestre muito, muito especial. Eu diria que um dos meus preferidos. Eu lembro da minha disciplina quando esse cara nos deu uma aula sobre enquadramento de câmera. Foi muito bacana. É o Léo. O Léo é graduado em cinema, atua como roteirista, e produtora de obras audiovisuais. Além disso, é casado com a Cristiane. Sabem que essa coisa de ser professora, a gente vai se descobrindo. Um dia eu encontro a Cristiane e descubro que é esposa do meu aluno e hoje pai da Rafaela. Obrigada, Léo, por essa oportunidade de conversar contigo, de estarmos juntos. Desde que terminou o mestrado, uma coisa bacana é que a gente continua em contato, né? E Sim, isso é sim. legal. Então, Léo, seja muito bem-vindo. E Muito eu obrigado. começo fazendo uma pergunta que é tradicional. Como tu ficou sabendo do mestrado e qual a tua motivação para fazer esse mestrado? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom falar contigo, tanto que, né, a gente continua conversando depois das aulas. E o mestrado eu fiquei sabendo porque na época que foi lançado, eu trabalhava no Festival de Gramados junto com o Marco Santuário, que é curador do festival até hoje. E ele me apresentou, disse que foi me dizendo, vai sair, vai sair, vai sair, até que saiu, vi as notícias. E depois ele acabou sendo meu orientador, né, no mestrado, professor. Tá falando nisso, então eu já vou emendar uma outra pergunta. O santuário, que eu acho um monstro enquanto professor, enquanto profissional, foi quem te orientou. Que foi teu trabalho? O que tu fez? Que conclusões que tu chegou? Como é que foi esse processo? Então, eu estava muito... entrei no mestrado porque eu estava muito afim de estudar de novo, né? Eu tinha me formado em 2011 e, enfim, tinha estudado a vida inteira, estava com essa falta, assim. E fiquei, claro, pensando no cinema e tudo que eu tinha na minha rotina, assim. E mesmo na função de Gramado, um amigo meu que estudou comigo, que estava trabalhando lá, um momento ele me disse que isso tudo que a gente aprendeu na faculdade, isso era para tela grande. Ninguém estudou, a gente a gente não estudou coisas para um vlog de alguém. Isso ficou na minha cabeça. Então, quando a gente foi desenvolvendo o projeto, eu decidi estudar a aplicação da linguagem audiovisual em diferentes suportes de exibição. Então, eu fui ver como é que usava a linguagem que tinha sido lá há mais de 100 anos sendo formada aos poucos para o cinema em outros formatos. E aí eu cometi a loucura de decupar corte por corte 5 filmes, 4 séries, 2, 3 episódios de internet, enfim, muita coisa. Então foi aquela coisa, corta, para, tira um print, criei uma tabela, uma forma de analisar isso que fui pegando teorias e tentando transformar em números, né? E aí, nessa invenção, analisei lá tantos planos, e aí de vez em quando eu postava na internet, esse é o plano 1000 dos Trapalhões, dos Saltimbancos Trapalhões, porque tava enlouquecido com aquilo ali, muito sozinho. E a conclusão que eu cheguei, resumidamente, né, foi isso tudo em obras que tiveram muita audiência, né, tendo bilheteria ou audiência na TV ou views na internet. Foi que quanto mais parado o espectador tá, atualmente, mais agitado é a montagem. E quanto mais agitado o espectador pode estar assistindo, menos movimentação tem na tela. Então, isso tudo filmes de grande audiência e de ficção. Então, pegar uma ficção para prender o espectador dentro do cinema, ela tem que se agitar. E uma ficção para prender o espectador no celular, ela tem que ser menos agitada porque o espectador está podendo se agitar.
mais ou menos. Isso significa que essa nossa produção aqui, ela deve ser menos agitada. Isso, e a gente está cada um num plano sem cortes. Acho que está bem. Boa, tu sabe que essa coisa de estar num plano sem cortes me lembra muito a tua participação numa aula onde tu nos ensinaste sobre posicionamento de câmera. Lembra disso? Lembro, claro. Eu acho que foi o primeiro contato assim forte com o Rafael, que surgiu uma brincadeira de olho no olho. Lembra disso? O Rafa e o Igor grudaram as testas, né? E aí disseram que a conexão deles foi forte ali. Pois é, olha que o Igor está sendo chamado de novo. A gente tem mandado mensagens para ele. Igor, olha tu aí, para ver se ele se manifesta também, né? Ele some da vida virtual às vezes, né? Tem que voltar. É verdade. Aí, deixa eu te perguntar, então. Eu me lembro que tu trabalhava, não sei se tu continua ainda como professor e educador do Educavídeo, que era um programa municipal em Gramado. Conta para nós um pouquinho o que é isso, ou o que é e como é que funciona. O Educavídeo é muito massa. É um projeto muito legal, assim, na prefeitura de Gramado lá, é um projeto da Secretaria de Educação, que nasceu a partir de uma experiência com oficina para fazer filme com celular, que uma empresa de telefonia deu na cidade lá. Acabou essa oficina e a secretaria tomou conta, continuaram fazendo. Enquanto eu estava no Festival de Gramado, lá no primeiro ano que eu trabalhei, a gente tinha que elaborar o projeto do ano seguinte e tinha que ter oficinas de como contrapartida, né? Porque o festival é financiado através de leis de incentivo. Então, ao invés da gente criar oficinas abertas e livres, a gente resolveu financiar oficinas para as crianças e os professores que davam aula lá no Educavídeo. Então, a partir daí tive um contato de muitos anos ali com eles e muito legal de debater o cinema e o audiovisual com os professores e acompanhar a aplicação com as crianças, né? Então, toda a criatividade delas ali, a gente dava a parte técnica, a história um pouco, mas deixavam eles livres para criar as coisas. E como toda criação, assim, acho que revelava um pouco da verdade deles ali, né? Teve um ano que toda a rede municipal, em todas as disciplinas, todas as escolas, estava trabalhando sobre o bullying. Então pediram para cada turma que a gente tinha do Educavídeo fazer um filme livre sobre o que eles quisessem e um filme sobre bullying. E depois que acabou a sessão que a gente tinha lá com os filmes deles, a gente se deu conta que nenhuma diretora de escola da ficção deles resolveu o problema do bullying nas cenas que eles escreveram, em 5, 6 filmes. Então já era um sintoma ali do que estava faltando para as escolas fazerem. Então, e fora a criatividade deles de criar super-heróis, de criar romances. Mas é muito divertido passar isso para as crianças, que elas conseguem usar de uma forma que a gente nunca espera, né? Ah, legal isso aí, bem bacana. Da mesma forma que tu já tinha concluído o mestrado em 2017 e eu me lembro de tu chegando na minha sala super empolgado com um convite para assistir no Teatro Fevale um documentário que tu tinha feito. Fala sobre esse documentário, foi tu que dirigiste, né? Foi. Chama Movimentos, 90 anos de Novo Hamburgo. Foi muito legal, que foi o primeiro filme que alguém me chamou para dirigir, assim, tipo, chama o Léo que ele vai dirigir o filme. Foi uma experiência muito massa, assim. É um média-metragem, por obrigações legais. A gente financiou ele pela Lei Rouanet, e na Lei Rouanet não pode se financiar longa, senão a gente tinha feito um longa. Então, ele tem 69 minutos, né, que a partir de 70 é um longa-metragem. Mas foi uma experiência muito legal por ter um objetivo muito específico no filme, que era resumir a história da cidade. Então, a gente teve que... Eu participei do roteiro também, então a gente teve que sentar com historiadores e
e tal, para ouvir um pouco da história e ver como que ia resumir 90 anos em 69 minutos. Mas foi legal, foi, acho que o primeiro filme que passou no Teatro da Fevale. Tava uma sessão lotada de pré-lançamento, assim. Foi muito bom. Acho que foi a primeira vez que eu consegui visualizar concretamente a carreira de direção, assim. Então foi muito importante para minha carreira, assim, para minha profissão. Eu estava lá te aplaudindo de pé, porque eu achei Obrigado. bárbaro. Inclusive, eu me senti super importante, né? Por ter sido convidada. Bom, e agora meus cachorros, então, decidiram fazer festa com o do vizinho. Pode cortar isso, Cris. Léo, nisso tudo que tu tem feito, bem capaz que eu vou cortar, que eu vou deixar, né? Léo, de que forma o mestrado te ajudou nisso tudo? Me ajudou nas minhas escolhas na hora de gravar mesmo, sabe? Todo o trabalho meu trabalho da dissertação ali me fez acho que interiorizar, absorver mais ainda a linguagem visual que eu já trabalhava desde a faculdade, né? Então, na hora de decupar uma cena, né, de escolher como que a gente vai gravar, tem toda essa referência da pesquisa que eu fiz, assim. Então, isso me ajudou muito na questão de direção, né? E outra coisa que me ajudou muito, a solução do meu... Solução não, né? O resultado do meu trabalho foi na hora de trabalhar com outros formatos que vêm aparecendo, né? Então, a gente tem que fazer uma coisa para uma empresa para passar no YouTube. Então, lá toda essa pesquisa me ajudou muito objetivamente, assim, né? De como propor e como defender, né? Para o cliente e para os parceiros de equipe o que a gente está fazendo. E quem é o Léo hoje? O que o Léo faz? Eu falei de 2017, falei do Educavídeo, que foi mais antigo. E hoje? O que o Léo faz? Acho que sou operário da indústria criativa, né? Uau, que lindo ouvir isso! E a gente vai fazendo as coisas que aparecem, né? Uma coisa que até que atualmente vem me questionando muito, já me questionava um pouco antes da pandemia e agora a questão vem maior, se eu não deveria me especializar um pouco mais em alguma coisa do que fazer tanta coisa diversa, assim. Porque no mercado do cinema, produção de conteúdo grande, assim, de filme, de série, comecei muito com a produção. Na equipe de produção, fui assistente de produção, fui diretor de produção de alguns projetos. Mas foi o jeito que eu tive de começar nesse mercado, né? Eu me formei... Eu tenho essa mania de ser da primeira turma das coisas. Então, no festival na faculdade, eu fui da primeira turma de cinema da UFPEL, da Federal lá de Pelotas. Como no mestrado, fui da primeira turma de indústria criativa também. Então, eu saí da faculdade, pouca gente se formou nos 4 anos, meio perdido, assim, e o festival de cinema lá de Gramado foi a abertura do mercado para mim, assim. Conheci todo mundo que vai pro festival e tal lá, e todo mundo me conheceu como produtor. Então, as primeiras oportunidades no mercado, assim, foi como produtor mesmo. Só que nunca foi meu desejo, né? Apesar de ter recebido alguns elogios, né, e ter sido contratado mais de uma vez como produtor, nunca foi minha vontade. É uma coisa que me faz ficar sem dormir, minha esposa diz que eu trabalho dormindo depois, quando estou na equipe de produção. Fui migrando aos poucos para trabalhar com roteiro e na equipe de direção, não necessariamente sendo diretor, né, como assistente de direção. Uma coisa que ano passado estava funcionando muito bem, que eu fiz um longa, uma série e uma publicidade como assistente de direção, então consegui fazer todas as áreas nesse mercado
grande, né? Então não sei como é que vai continuar isso. Assim. Fora isso, eu tenho a minha pequena empresa, assim, né, de produção, que está se transformando um pouco também. Pego alguns trabalhos de audiovisual, meio padrão, assim, né? Uma pessoa que quer gravar alguma coisa me chama, mas está aparecendo alguma coisa de conteúdo, que eu chamo, assim. Então, já me chamaram para criar um programa de TV, tipo, criar o formato, estão tentando viabilizar agora, e para escrever textos de tudo que é tipo, assim, de roteiro que é só narração e entregar para a empresa gravar, texto de folder publicitário mesmo, manifesto de empresa, tá aparecendo essas coisas assim. Então a gente vai se virando e acho que a partir da volta da pandemia, assim, a empresa vai acabar indo para um caminho de criar coisas, formatos diferentes, né? Se especializar nisso. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. Como é que tu está vendo esse período de isolamento, pandemia, para a tua área de atuação? Tá meio caótico, né? Tá difícil, assim, porque o cinema é basicamente aglomerar um monte de gente para passar um produto com um monte de gente aglomerada depois de novo. Então, fomos os primeiros a parar e acho que vão ser os últimos a voltar, porque depende muito disso, né? O cinema foi se formatando ao longo dos anos como isso, uma coisa de equipe. A gente vai acabar abraçando outros formatos, né? Esses dias, enquanto a bandeira aqui da cidade ainda estava laranja, eu gravei um clipe com uma equipe de 3 pessoas. Todo mundo de máscara. Só a cantora não estava de máscara. E luva, e álcool gel, a função toda. Todo mundo se cuidando, trabalhando com medo, assim, né? Uma coisa muito, muito estranha, né? E, fora isso, a galera muito especializada, assim, né? O pessoal do figurino, o pessoal da maquinária. Esse pessoal tá sem recursos, né? Então tá bem difícil, assim. Mas, ao mesmo tempo, se cria alternativas, né? De lives, de editar material que cada um grava o seu, né? Os protocolos... Agora, a PTC, que é a Associação dos Profissionais Técnicos do Cinema, e o CIAV, que é o Sindicato da Indústria, fizeram todo um protocolo, né, para trabalhar. Agora tem um protocolo de delivery de câmera para a pessoa gravar em casa. Então é toda uma construção diferente, assim. E acho que a tendência, que já era uma tendência que estava acontecendo, e agora com essa redução forçada, é a gente voltar com equipes cada vez menores no trabalho. Acho que é uma coisa que todo mundo tem que estar ligado, assim, de como é que vai acontecer. E se preparar, né? Estudar novas possibilidades sempre. E em todas as áreas é assim, e na tua deve agora estar muito forte isso. Não, é exato. Agora a gente acostumado às vezes, ter um caminhão de coisa de luz para gravar uma cena, vai ter que ver o que cabe no porta-malas de um carro, porque não vai ter gente para carregar, porque tem alternativas, né, mais leves. É questão de ir se acostumando e planejando assim, né? Perfeito. Eu vou voltar à temática do mestrado, porque tu foste para o cinema, outros foram para outras áreas da indústria criativa, mas essa primeira turma de vocês era uma galera sensacional e desbravadora, né? O que tu gostaria de dizer para essa tua turma e para os que vieram na segunda turma, que ainda te encontraram e tal? A galera da turma tem saudade deles, né? A gente se encontrava bastante e conseguiu se encontrar um pouco depois. E, enfim, a vida vai levando, né? Eu cheguei a trabalhar com alguns, fiz uns orçamentos com o Gil, que não foram para frente, mas espero que o próximo vá. Fiz um vídeo para a Annelise, lá no ateliê dela e tal. E, enfim, a gente tinha que se juntar de novo, né? Para trocar uma ideia,
reanimar os debates, né, que se da nossa turma ali eram sempre bem fortes, assim. Era Eu acho que bacana, né? Porque era muito bom. era muito bom, era uma variação grande de áreas e, ao mesmo tempo, o pessoal é bastante comprometido. Então, até eu percebia isso nas nossas aulas e depois nos nossos encontros, né? O compromisso de cada um, que era bem bacana de perceber. E tava todo mundo com muita curiosidade, né? Porque era isso, todo mundo, a maioria ali tava um tempinho sem estudar, e aí vou voltar para a indústria criativa, né? Com um monte de gente de tudo que é área, como é que vai ser? Então acho que a gente estava nessa ansiedade, assim, com expectativa alta. E um desafio grande e uma alegria boa do mestrado. Alegria boa é boa. Eu acho que o desafio foi principalmente essa parte de ser multidisciplinar, né? Da gente se entendendo aos poucos. Acho que os professores estavam passando por isso também, né? De entender, porque imagina que uma turma da mesma área tenha um perfil muito próximo, né? Os alunos. E nosso caso era realmente isso, não existia, assim. Então ter a traduzir uma área para outra, assim, acho que foi sempre interessante e desafiador, né? Desafio também a própria dissertação, né? Que é sempre uma aventura, né? Tu entrar num assunto e sem parar, assim, durante tanto tempo. Eu acho que é muito bom. E a alegria, eu não sei se eu já comentei isso contigo ou com alguns professores, foi que eu defendi a, a minha dissertação, a defesa, foi no mesmo dia que eu estava ganhando alta da leucemia que eu tive. Eu lembro Então disso. foi uma data muito marcante, realmente não vou esquecer. 31 de março de 2016, né? Então acho que terminar o mestrado, que é atingir um grau, né, na carreira acadêmica, assim, no mesmo dia de uma data assim de saúde, né, acho que vai ser uma alegria inesquecível, né? Eu me recordo quando marcaram a tua banca que tu me disseste isso. Marta, é sensacional. Olha o que vai acontecer no mesmo dia. E é bacana ver isso, né? Porque acaba mesclando um lado pessoal tão importante com uma conquista, né, acadêmica. Eu, eu lembro que tipo, lá no meio do tratamento forte, né, eu estava na faculdade, e briguei com o médico que disse que eu ia para aula. Então consegui ter feito a faculdade e o mestrado nesse período, assim, foi ótimo, assim, e juntou uma alegria com a conquista do mestrado, que é a conquista de conclusão, que é uma alegria sempre, né? Acredito que para todos os colegas foi. E quem quer fazer mestrado? O cara quer fazer mestrado, que dicas que tu dá? Acho que tem que estar empolgado, né? Se for fazer para cumprir tabela, vai ser um sofrimento. Você tem que estar empolgado porque tu vai passar muito tempo abraçado com aquele assunto, né? Com aquele tema ali. E, e aproveitar o momento de conhecimento, né? De descobrir coisas. Acho que fazer mestrado dá muito trabalho, né? Acho que, e no caso ali da nossa turma, acho que todo mundo ainda trabalhava e fazia o mestrado. Então, é uma coisa que te ocupa a vida, né? Tem que, tem que conseguir, acho que juntar essa vontade, assim, essa empolgação, e na hora de escolher o trabalho e focar numa coisa que interesse muito, assim, para conseguir passar esse Agora, tempo. muito mais para os teus colegas é isso, para que eles percebam uma coisa linda, linda, linda. Quem é a Rafaela? Rafaela é minha filhinha de 1 ano e 1 mês, que tá, acho que sendo a motivação da quarentena, né? Tô passando todas as tardes com ela, minha esposa é da área de saúde, então não parou, e a creche dela fechou naturalmente. Então a gente passa as tardes só nós dois aqui, acho que empolga, melhora a vida
dar força na quarentena. Assim. Ah, legal, bem bacana mesmo. Leozinho, eu preciso encerrar, mas assim, agradecendo de coração tu ter aceitado conversar comigo. Te pedir, aproveitar em público, porque eu acho que daí é mais garantido, ajuda, porque o Cris entende do Paranauê aí todo, eu não. Então ele fica me dizendo, Marta, bota a luz aqui, faz tal coisa, vai mais para trás, vai mais para frente, ajoelha, chora agora que fica bonito. Se tu puder nos ajudar nisso tudo, com a tua expertise, com o teu conhecimento, pode ser muito bacana. Então, tá em quarentena aí, bom, não tenho muito o que fazer, vou lá dar uma força para aqueles dois, porque, gente, eles estão fazendo bobagem. Obrigada de coração, Léo. Só queria dizer uma coisa antes de acabar, que coisa tá a minha câmera e a luz não estão muito boas, é isso? Tem um reflexo aí no teu óculos, mas aí depois a gente conversa. Não, que na quarentena agora tá tendo muito edital emergencial de auxílio e tal, né? Tem um até que tá do governo que tá com a Fevale aí, achei muito massa. Mas um da Secretaria de Cultura aqui de Novo Hamburgo, eu entrei e eram vídeos de formação, a proposta. E eu vou apresentar minha dissertação no mestrado, uma sequência de vídeos. Então, acho que bacana! Posso passar para vocês depois os links e tal. Então, vai ser uma pequena introdução à linguagem audiovisual e depois um vídeo grandão sobre a dissertação, né? Então, acho que pode ser interessante. Olha só, 2016 e ela continua aí, né? Firme e forte. Aí, acho que mereci uma revisão aí. De uma atualização das planilhas lá. Vamos ver se acontece. Boa! Obrigada, Léo. De nada, foi um prazer conversar com vocês. Eu espero que com essa conversa toda o Cris também tenha aprendido alguma coisa, né? E saiba o que deve cortar numa entrevista e o que deve manter. Tem coisas nesta que ele deveria cortar. Obrigada aí, Cris.